Eu fui amante e eu consegui casa, carro, e a nossa história tinha que acontecer, embora muitas pessoas falem que amante não tem lá. Eu era garota de programa, mas eu sempre tive um sonho de casar, construir a minha própria família, ter os meus filhos e ter um marido que fosse só meu. Só que eu parei para pensar. Com a profissão que eu tinha de garota de programa, homem nenhum iria me querer. Portanto, a maioria dos meus clientes era tudo homens casados que eu atendia. Muitas pessoas já chegou para mim e falou, isso não é uma profissão, só que eu coloquei na minha cabeça que isso era uma profissão sim, e era dali que eu tirava o meu sustento, a minha renda, o meu sapato, a minha roupa, tudo. Eu não falo assistência médica, gente, porque eu nunca pensei muito na minha saúde. Eu pensava muito em estar bem apresentável para as pessoas que iam, para os meus clientes e para chegar novos clientes também. Até que um dia chegou um que eu me apaixonei por ele. No início ele me pagava. E daí depois eu comecei a me apaixonar por ele, vi que a conversa dele era diferente. Ele já começou a me tirar daquele ambiente, me levando para praia, me levando para um lugar diferente, me levou para uma loja, comprou roupa para mim, sabe? Só que quando eu saía com ele eu já não cobrava mais nada. E antes eu cobrava. Então, talvez era a forma dele me pagar por tudo que eu prestava para ele, o tipo de serviço que eu estava prestando para ele, não sei, né? Mas daí eu imaginei que aquele homem também estava se apaixonando por mim e eu por ele. Daí eu comecei a criar aquele conto de fadas, sabe? E daí chegou um dia que ele olhou para mim e falou: "Olha, eu separei da minha mulher, não deu mais certo, e eu quero ficar com você. Só que eu não vou poder ficar com você todos os dias, porque eu tenho que cuidar da minha mãe. E eu não posso levar você agora para apresentar você para minha mãe." Gente, eu aceitei de primeira, mas eu falei para ele: "Mas você sabe que eu sou uma garota de programa." Então ele falou: "Não importa. Se ninguém da minha família sabe de onde eu tirei você, você também tem a oportunidade de mudar de vida e ser uma nova mulher agora. É isso que você quer?" Eu falei: "Sim. Sempre quis construir uma família." Ele falou: "Só tem uma coisa. Você não volta a fazer coisas desse tipo, porque agora você tem um homem de verdade, você não precisa trabalhar. Eu vou te sustentar." Aí eu falei: "Tudo bem." Gente, esse homem alugou uma casa, comprou móveis, tudo. Eu morava sozinha e ele falou que morava na casa da mãe dele. Vai vendo. Essa mulher que ele falava que era a mãe dele, era a esposa dele. Mas daí, quando ela descobriu que ele tinha uma outra mulher, ela começou a investigar, porque a mulher, quando ela sabe que o homem ele arrumou alguém fora, ela investiga para ter certeza. Até que essa mulher me encontrou. Ela me procurou, gente, e eu recebi ela, porque ele falou para mim que ele não era mais casado e que ele morava na casa da mãe. E eu recebi essa mulher. E ela falou para mim que ele vivia dentro de casa, falava para todo mundo que ela era mãe dele, mas ela é esposa, mas eles realmente iriam separar, que eu não precisava me preocupar, né? Só tinha uma coisa que ela queria que eu fizesse. Daí eu falei: "O quê?" Gente, eu não tinha experiência no que ela pediu ali para eu fazer, mas realmente eu fiz, né? Ela me deu a numeração e eu fiz uma transferência gorda para ela, em qual caía no nome de uma pessoa que ele não conhecia e nem eu conhecia. Ele viu essa transferência e tudo, mas ele não conseguiu identificar assim quem foi a pessoa que transferiu esse dinheiro. Ela falou que se não tivesse esse valor, ela não ia conseguir fazer a série de exames que ela tinha que fazer, era pela saúde dela. Então, se ele descobrisse que eu tinha feito, também não teria nenhum problema. Porque por nenhum momento essa mulher, ela tentou falar assim: "Deixe ele." Não. Ela já tinha aceitado que o relacionamento deles já não ia bem. Só que ele mentiu falando que ela era mãe dele. Mas ela sabia que ele mentia dessa forma. E ela fez os exames, né? Teve que passar por uma cirurgia. Quem acompanhou ela? Eu.
que era a amante do marido dela, só que eu não sabia que eu era a amante, porque ele falou que ela era a mãe dele. Mas como eu já conhecia ela e eu tinha feito essa transferência e tudo, ela fez a cirurgia e eu fiquei com ela. Ela não resistiu e ela veio a óbito. E fizemos tudo, o velório, a família dela veio e tudo, e eu continuei com ele. Quando alguém diz amante não tem lar, a gente tem que ver muito bem o histórico, o que aconteceu para aquela amante ter tido um lar. A esposa dele, ela estava com um problema muito sério. Ele não queria falar para ninguém, realmente ele queria fugir dali, da responsabilidade dele. Mas eu, na minha mente, eu era a esposa. E depois eu percebi que eu era a amante. E eu digo, não, eu vou ajudar ela. Ela realmente passou para mim, assim, conversando tudo o que estava acontecendo com ela e qual que era o problema de saúde dela. E se ela fosse para uma mesa de cirurgia, talvez ela só saísse de lá para ir para a caixa de madeira. E eu fiquei do lado dessa mulher até os últimos segundos da vida dela. E muitas pessoas dizem que eu fiz errado, outras pessoas dizem que eu fiz certo. Você acha que eu, como amante do marido dela, mesmo sem eu saber, você acha que eu fiz certo ou errado de ter ficado ao lado dessa mulher até os últimos dias da vida dela no hospital?